O ministro Flávio Dino comentou nesta quarta-feira o recurso do presidente da Câmara, Hugo Mota, que cedeu à pressão bolsonarista e pediu a revisão da decisão do Supremo contra a suspensão do julgamento de Alexandre Ramagem pela tentativa de golpe. A fala do ministro ocorre um dia após a mesa diretora da Câmara ter protocolado, por iniciativa de Mota, uma ADPF no STF, pedindo uma nova análise da decisão que derrubou o pedido de sustação integral da ação penal, em que são réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramagem e outras 5 pessoas. Tampouco há violação à separação de poderes. Esses dias, a primeira turma, presidida pelo ministro Zanin, em tema relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, se defrontou com esta ideia de que a separação de poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão da Câmara. Ora, da Câmara dos Deputados. Se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República. Porque aí cada poder e cada ente federado faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda, e aí, supostamente, se atende à separação de poderes. Eu fico pensando no pobre do Aristóteles, que distinguiu governo moderado de governo despótico, tendo no reino dos céus que ouvia a deformação, milênios depois, da sua ideia, que, como bem sabemos, foi redesenhada pelos liberais. O pobre do Locke, no segundo Tratado de Governo Civil, Montesquieu, tendo que, a estas alturas, imaginar que a separação de poderes chega ao ponto de suprimir o controle jurisdicional. E para não deixar de falar da ordem jurídica positivada, evidentemente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição também se presta a ilidir esse empecilho suposto da separação de poderes. Na ADPF, Mota alega que a rejeição ao pedido pró-Ramagem, aprovado em votação no plenário da Câmara, teria sido uma ofensa da Corte ao princípio fundamental da separação entre os poderes. O instrumento jurídico da ADPF, no entanto, não tem efeito prático nesse caso. Segundo a apuração da CNN, ministros classificam nos bastidores que a ação de Mota já chega natimorta ao tribunal, visto que uma ADPF não pode ser utilizada como recurso contra decisões colegiadas. Pelos precedentes do Supremo, não pode ser usada como forma de recorrer de uma decisão tomada por uma das turmas. Nesse caso, fica claro, embora uma ADPF ela tenha ali um caráter abstrato para discutir o alcance, a possibilidade da Câmara suspender uma ação penal contra um deputado por crimes que são alheios ao mandato parlamentar ou até anteriores à diplomação como parlamentar, isso é discutido de uma forma mais abstrata no plenário, mas há claramente ali na ação de Hugo Mota uma personalização, uma tentativa então de tentar reverter essa decisão da primeira turma que manteve a ação penal válida pelos crimes que foram cometidos então antes da diplomação como deputado federal. A gente lembra que Ramagem, ele é réu nesse processo porque ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Bolsonaro. Ele é acusado de ter utilizado ali a estrutura da ABIN para dar andamento ao planejamento de golpe de Estado. Então, isso teria acontecido até antes mesmo da eleição que o elegeu deputado federal. Então, por isso, o Supremo, a primeira turma, entendeu que não é possível suspender a ação penal em relação a esses temas e suspendeu apenas em relação àqueles crimes sobre dano ao patrimônio, que foram cometidos em 8 de janeiro de 2023. Então, posteriormente, a diplomação que havia ocorrido em dezembro e a posse seria ali em fevereiro de 2023. Então, o que os ministros do Supremo têm falado a esse respeito? Primeiro, esse instrumento, a ADPF, não pode ser usado como forma de recurso, E segundo, eles veem uma manobra de Hugo Mota para que esse assunto seja discutido no plenário, que tem o quórum completo do tribunal, e não na turma, na primeira turma, que seria ali a instância competente para analisar esse tipo de recurso
recurso e, eventualmente, rever essa decisão, embora esse seja considerado um cenário bastante improvável. Então, por isso que se fala, não, olha, essa ação é natimorta, não tem chance de prosperar, porque ela não é adequada tecnicamente para discutir esse assunto. Agora, do ponto de vista político e de clima, Tainá, que também é algo que a gente consegue apurar e sentir ali com base nas conversas em relação a esse assunto, pegou bastante mal o teor desse documento, né? O teor dessa ação que o Hugo Mota ajuizou ontem no Supremo Tribunal Federal. O Hugo Mota fala que a prerrogativa da Câmara de suspender a íntegra da ação penal, independentemente se o crime foi cometido antes ou depois da diplomação, ela busca proteger o parlamento de um uso indevido do sistema penal e também de processos com viés persecutório. Então, praticamente o Hugo Mota diz o que a narrativa bolsonarista sempre repete, né, de que as investigações, as apurações, né, e os procedimentos tomados pelo STF têm aí um viés político de perseguição a Bolsonaro e aos seus aliados. Então, isso inflamou um pouco o clima e até só para concluir, alguns ministros lembraram que naquele beijamão que você trouxe lá atrás, Tainá, que o Hugo Mota fez pelos gabinetes dos ministros do Supremo, prometendo que não ia inflar esse clima e não ia levar adiante pautas que atacassem, né, a corte de alguma maneira, isso foi visto aí como um sinal de descumprimento dessa promessa. O próprio Hugo Mota se manifestou nas redes ao protocolar o pedido. Segundo ele, esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. Ainda nesta terça-feira, Mota esteve em um evento com o ministro Luiz Roberto Barroso, onde criticou a polarização como empecilho às entregas da Câmara para a população, contrariando a si mesmo antes de ceder às pressões do bolsonarismo. Desde que nós assumimos a presidência da Câmara, nós temos adotado esse tom, o tom do equilíbrio, o tom do diálogo, o tom da serenidade, que eu penso que é isso, senador Jucá, que está faltando ao nosso país. Nós não podemos viver numa polarização. Nós não podemos viver numa polarização política radicalizada que faz muitas vezes nós temos um gasto de energia com assuntos que ao final do dia não produzem absolutamente nada, quando na verdade nós poderíamos estar focados numa agenda de entregas à sociedade, de entregas ao nosso país. E nós no Parlamento, conduzindo a Câmara dos Deputados, nós vamos trabalhar para blindar a nossa pauta dessa polarização. Ele seguiu afirmando uma defesa pacifista, que na verdade contradiz as recentes ações tomadas pela Casa sob sua liderança, e cutucou a participação dos poderes, passando uma mensagem de que cada um tem seu espaço. Tenho me esforçado bastante ao lado dos líderes partidários da Câmara, justamente para que implementemos essa agenda. E essa pacificação, ela passa pela harmonia entre os poderes, e aí essa não é uma tarefa só do Poder Legislativo. Penso que cada poder tem que fazer a sua autocrítica para colaborar com essa harmonia, porque não é só um poder que vai conseguir harmonizar o país, é dialogando o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cada um nas suas responsabilidades, para que ao final possamos, de certa forma, colocar o Brasil em primeiro lugar e entender que isso é o que vai verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. E tendo esse ambiente de pacificação, nós vamos ter um ambiente favorável para que economicamente o país possa crescer e se desenvolver. O Brasil que tem tantas potencialidades, o Brasil que é alvo e é buscado por investidores tanto nacionais como internacionais. Se nós conseguirmos passar esse ambiente de pacificação, de segurança jurídica, nós vamos com certeza avançar numa agenda muito positiva que será fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Logo após a tentativa de Mota de reverter a decisão do STF, o deputado Lindbergh Farias foi às redes sociais nesta noite de quarta reprovar a atitude do presidente. Segundo ele, falam em anistia, trancar a ação penal do Ramagem e autorizar parlamentares a rever decisões do STF. O deputado alerta: não devemos ir por um caminho de escalar uma crise entre os poderes.